São três tipos de rebaixamentos que você pode fazer no seu carro: suspensão fixa, suspensão a rosca, suspensão a ar. A suspensão fixa você troca as molas do seu carro por um conjunto de molas esportivas e prepara os amortecedores para adequar a altura necessária para você andar. O problema da suspensão fixa, se você estiver andando com o seu carro e pegar uma rua irregular, algum obstáculo, uma lombada, você tem que tomar muito cuidado para passar com o carro para não danificar nenhuma parte do carro. Tem a suspensão a rosca, que você também troca por molas esportivas e coloca uma rosca para você regular a suspensão da altura que você deseja. Porém, você tem que parar o carro, entrar debaixo do carro para poder fazer essa regulagem. E a suspensão a ar, você regula ela de dentro do carro, andando mesmo, a hora que você quiser. Se você estiver andando numa rua com o carro rebaixado, for passar algum obstáculo, você levanta o carro, passa onde tem que passar e depois é só rebaixar novamente. É importante ressaltar que todos os veículos podem ter alteração de suspensão, ou seja, a suspensão pode ser modificada inclusive em caminhões. Mas é importante deixar claro que em veículos de até 3.500 kg, ou seja, veículos de passeio e utilitários, a suspensão pode ser rebaixada utilizando a suspensão fixa ou a suspensão regulável. O rebaixamento da suspensão deve sempre respeitar o limite de 10 centímetros em relação ao solo, ou seja, o ponto mais baixo do veículo, seja ele o escapamento ou a suspensão, deve estar a 10 centímetros acima do chão. E isso deve ser tanto para a suspensão fixa quanto regulável. Ou seja, as suspensões pneumáticas, as suspensões que possuem controle eletrônico devem ter um limite mínimo de 10 centímetros. E vale ressaltar que essa modificação tem que ser feita e autorizada pelo Denatran, e o seu carro deve ser encaminhado para um instituto licenciado pelo Denatran para que isso conste no campo de observações do seu documento. Quando comprei meu carro, eu botei umas rodas esportivas e tal, eu quis comprar uma suspensão fixa, rebaixei um pouco o carro para ficar mais esportivo, fazer um pouco mais de curva, ter um pouquinho mais de dirigibilidade, né? Não deixar o carro tão molenga, os carros altos são originais, acaba ficando um pouco molenga. Então eu usei muito tempo fixa, mas por causa do meu dia a dia, a suspensão fixa acabou me criando alguns problemas com raspar na valeta, raspar na garagem de casa, então estava muito difícil para mim estava tendo muito problema. Então eu resolvi colocar uma suspensão a ar. Hoje dentro do carro eu consigo levantar um pouquinho a frente do carro, passo no meu obstáculo, abaixo a frente, volto onde eu estava, e a hora que eu paro o carro eu consigo fazer um visu mais legal do que a fixa, que era socar o carro no chão no máximo que dava, com ele parado, né? Isso eu achei que, para mim, no meu dia a dia, eu gostei mais do que a suspensão fixa. Os riscos de você modificar a suspensão e não ter ela modificada adequadamente são principalmente em veículos que detêm componentes eletrônicos, ou seja, sistemas eletrônicos de frenagem, tanto o controle de estabilidade quanto o ABS, que podem interpretar, por exemplo, numa curva, uma situação onde a roda encosta no paralama e isso faz com que o carro interprete uma forma errada de condução, ou seja, pode ter uma intervenção no dispositivo e isso pode causar um acidente. E a modificação de suspensão em veículos que não possuem esses dispositivos eletrônicos devem ser feitas de forma regular, ou seja, com o uso de equipamentos homologados, certificados, porque o uso de equipamentos que não são homologados pode causar acidente. E isso serve também para modificação em molas. Você aquecer a mola, cortar ou prensar ela com presilha também não é permitido e isso pode causar um acidente.